Desde o princípio, Deus criou os céus e a terra, e tudo o que nela há, pelo poder da sua palavra. Ouça agora, Palavra Viva, com o pastor Clemar Santos. Então, meus queridos, gostaria de ler a palavra de Deus e deixar para você, para a sua meditação, o texto da palavra do Senhor, capítulo 4 de Filipenses. Vamos meditar em alguns versículos, mas eu gostaria de ler apenas o versículo de número 7. O apóstolo Paulo, foi quem escreveu essa carta aos Filipenses. Essa carta é uma das cartas da prisão, né? Uma das cartas da prisão. Ele escreveu quando ele estava na prisão, essa carta, né? E o mais interessante, estou adiantando aqui, né? É que ele, por várias vezes, ele diz para os irmãos, se alegrarem no Senhor, né? Alegre no Senhor, né? Alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos ou regozijai-vos, né? Olha que interessante, para alguém que estava na prisão, né? Ele estava escrevendo à igreja, incentivando os irmãos, trazendo uma palavra de coragem para os irmãos, para que os irmãos se alegrassem no Senhor. Então, Paulo escreve a carta aos Efésios estando na prisão, e ele diz para os irmãos, alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos. Ele escreve da prisão, e da prisão ele encoraja os irmãos. Olha que coisa linda, né? Alguém que estava na prisão, alguém que aos olhos humanos poderia estar reclamando, poderia estar murmurando, mas não, Paulo está na prisão, está escrevendo cartas, não é só essa, tem outras cartas, escrevendo cartas, encorajando os irmãos, pastoreando a igreja, alimentando ou apacentando o rebanho de dentro da prisão através de cartas. Paulo escreve algumas cartas da prisão e também corrigindo problemas em algumas igrejas. A carta aos Filipenses mesmo tem algumas correções aqui, né? Mas o que me chama a atenção é ele animando os irmãos, dizendo para os irmãos se alegrarem em Cristo, estando ele preso. Jesus é lindo, né, irmãos? Jesus é maravilhoso. O crente que confia realmente no Senhor, que crê em Deus, na sua palavra, nada tira a sua alegria, nada tira a sua paz. E é sobre a paz que eu gostaria de falar rapidamente, tá? A paz de Deus no coração. Capítulo 4, versículo 7 de Filipenses. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente, ou entendimento, em Cristo. Olha que coisa linda, né? A paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente, né? Coração e mente aqui é a mesma coisa, né? Ele guardará o vosso coração e a vossa mente, e a paz de Deus. Queridos, o que é a paz de Deus? Você tem paz de Deus no seu coração? A paz de Deus tem preenchido a sua alma? Peça ao Senhor que Ele dê paz. Pastor, mas como ter paz no tempo que estamos vivendo? O tempo que estamos vivendo é um tempo difícil, tempo trabalhoso, dificultoso. Mas, meus queridos, o Senhor pode te dar paz no meio desse deserto. No meio desse deserto que você está atravessando, está passando, o Senhor pode criar caminhos. O Senhor pode te sustentar no deserto. O Senhor pode prover para você no deserto.
O Senhor pode fazer coisas maravilhosas no deserto. Deserto é sinônimo, querido. Deserto é sinônimo de vitória, é sinônimo de provisão de Deus, é sinônimo de manifestação de milagre. É isso, né? Tiago está colocando aí, tá dizendo para nós que ele foi diagnosticado com chikungunya. Nossa Deus. Amém, meu querido? Nós vamos orar por você. Isso aí para Deus não é nada, não, né? Chikungunya. O Senhor vai curar você porque Ele é poderoso, tá bom? Adore ao Senhor aí, mesmo na enfermidade, mesmo passando mal. Fique tranquilo, Deus está no controle, viu, Tiago? No nome de Jesus, tá bom? O Senhor é aquele que provê no deserto, o Senhor é aquele que faz maravilhas. E Paulo nos dá uma lição aqui, irmãos, maravilhosa. Paulo nos mostra o que é ter paz de verdade. Não é a paz que o mundo dá, não, a paz que o mundo dá, ela é passageira. Tem gente aí que pode até estar vivendo um período de paz, um período de alegria, né? Porque de repente a conta tá gorda, né? Tem dinheiro no banco, tem um carro muito bom para andar, tem uma casa boa, tá com saúde, né? E muitas dessas pessoas não servem ao Senhor. Por quê? Porque colocam no seu coração nas coisas materiais. Se estas coisas lhes faltarem, essas mesmas pessoas vão chorar, vão sentir tristes, vão pensar em tirar a própria vida, dar cabo na própria vida, enfim, porque a paz de muitos se resume ao material, aquilo que é passageiro. Mas essa paz que Paulo nos apresenta aqui em Filipenses, capítulo de número 4, é algo extraordinário. É algo que pode ser vivido somente por aqueles que conhecem a Deus, que conhecem a sua palavra. Não pode ser vivido por alguém que não conheça o Senhor. Ah, mas eu conheço. Você pode conhecer de ouvir falar, alguém já te falou. Mas você conhece Ele? Você conhece de verdade? Você tem experiência com Deus? Não estou dizendo se você é um membro de uma igreja, se você se batizou, se fez membro. É se você tem comunhão com Deus. Se você está em comunhão com Ele, se você desfruta disso, se você desfruta dessa comunhão com Deus, se você realmente tem a fé genuína no seu coração e acredita na palavra de Deus, os momentos difíceis vão passar. Você louva a Deus mesmo diante da dificuldade. Você não deixa para adorar a Deus só se passar o problema. Ou se o problema existir, você não adora, né? Não, aquele que crê no Senhor, aquele que realmente acredita na sua palavra, está em comunhão com o céu, nada tira a sua paz. Paulo era este homem, capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, este homem estava preso, irmãos, eu volto a falar. Paulo estava preso, ele escreve da prisão. E ele diz assim: e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha só, um homem preso, passando por dificuldades, longe dos irmãos da igreja. Ele chega a falar na carta Timóteo que foi abandonado pelos irmãos, somente alguns poucos estavam ali. Um homem tão usado por Deus, ganhou tantas almas, fez tanta coisa, morreu sozinho, morreu preso e, segundo ele, abandonado. Mas, meus irmãos, esse homem demonstra paz. Ele só relata isso para nos advertir que nos momentos difíceis não é hora de abandonar as pessoas, não abandonar as pessoas em hora nenhuma, principalmente no horário difícil, né? E Paulo, ele demonstra, ele transmite essa paz para nós. A paz de Deus no coração, ela implica em quê? No desaparecimento da ansiedade. Olha o versículo de número 6. Ele diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Meus irmãos, quem desfruta da verdadeira paz de Deus, da verdadeira comunhão, ele
não vive ansioso, ele está livre da ansiedade, né? Outra coisa interessante na paz de Deus, o que implica a paz de Deus aqui, é que aqueles que desfrutam de uma verdadeira paz de Deus, floresce nele a ação de graças, ele é agradecido, independente da situação, do momento, da circunstância, irmãos. A gratidão na vida do crente não depende de circunstância. A vida de comunhão dele com Deus não depende da circunstância. Se as coisas estiverem boas, não depende disso. Amém? É o que nós aprendemos com Paulo. Outra coisa interessante aqui, que implica a paz de Deus no coração do crente, é a santificação do pensamento. O crente que desfruta dessa comunhão e da paz com Deus, ele mantém o seu pensamento santificado. Ué, pastor, há a possibilidade de não ter o pensamento santificado, do pensamento não ser santo? Sim, olha o versículo de número 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Paulo fala de santificação do pensamento, né? O crente que desfruta da paz com Deus, ele tem um pensamento santificado. Outra coisa interessante é o contentamento com as coisas, em qualquer ou em toda circunstância. Olha que coisa interessante, está nos versículos 11 e 12. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Olha o 12. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Olha que coisa interessante, que coisa maravilhosa, né? O que Paulo está dizendo para nós? Paulo estava abandonado na prisão, Paulo estava preso. Ele anima os irmãos, diz para os irmãos se alegrarem, se regozijarem. E agora ele está dizendo para os irmãos que ele simplesmente ele é contente com o que tem, ele se contenta com aquilo que tem e do momento que vive. Não importa a circunstância, ele adora Deus. Paulo adora a Deus, adorou a Deus tanto na bonança quanto na adversidade. E é isso que nós aprendemos com o apóstolo Paulo, né? Outra coisa interessante, está no versículo 13. Quem desfruta da paz de Deus no coração, ele tem plena confiança no poder de Deus. Olha o versículo 13, que é o versículo mais conhecido da carta aos Filipenses, né? Você vê ele escrito em comércio, a gente vê ele escrito em vários lugares, as pessoas já conhecem de cor, que é o capítulo 4, versículo 13 de Filipenses, quando ele diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Ou outra versão, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é conhecido esse versículo? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E alguns até fazem uso errado desse versículo e acham que é para usar a fé aqui até além daquilo que a palavra de Deus diz, né? Sai fazendo coisas e quando você vai indagá-lo, rapaz, mas por que você fez assim? Ele diz, não, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí ele sai fazendo coisas da própria cabeça, isso acontece muito, né? Mas o que Paulo está dizendo aqui? Você precisa ler os versículos anteriores. Ele disse, eu aprendi a ter fome. Eu aprendi a viver em toda e em qualquer circunstância.
Eu digo isso não por causa da pobreza. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Se eu estiver honrado, estiver lá em cima, eu conheço esta fase da vida. Mas se eu estiver lá embaixo e humilhado, eu também sei, porque eu também conheço esta fase da vida, né? Nós precisamos entender isso, irmãos. Paulo está ensinando para nós que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Ou seja, o que ele está dizendo? Nós conseguimos viver, adorar a Deus e não arredar o pé, não voltar atrás, não recuar, porque nós sabemos adorar a Deus tanto na fartura como também na adversidade, no momento em que da escassez. Não é isso? É isso que Paulo está dizendo e está nos ensinando. Então, meus queridos, aqueles que desfrutam da paz de Deus no coração, eles sabem viver em qualquer situação, né? Meus irmãos, aprendamos com Paulo a viver em qualquer momento da nossa vida, adorar a Deus em qualquer situação. É isso que Paulo ensina em Filipenses capítulo 4. Quando ele chega no ápice da sua palavra, ele diz: olha, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí você lê os versículos anteriores. Eu posso, ou seja, eu posso todas as coisas. Eu posso passar por momentos difíceis, eu posso passar por um momento de escassez, mas se eu estiver também no momento da fartura, no momento da bonança, eu vou continuar adorando o Senhor, porque eu não dependo de circunstância para adorar a Deus. Você não pode depender de momentos bons para você adorar a Deus apenas. Tá bom para você? Adore a Deus, glorifique o nome do Senhor. Tá difícil? Adore a Ele é Deus. Tem aquele hino? Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Esse hino é maravilhoso, é verdadeiro. Isso é uma letra verdadeira e bíblica. É isso que Paulo está nos ensinando. Vamos adorar o Senhor em toda e em qualquer circunstância, tá bem, queridos? Estão vivendo um período difícil, dificuldade, essa dificuldade para reunir. Nossa igreja está com dificuldade para reunir, um mês praticamente sem reunir. Hoje tivemos uma maratona de oração, mas foi intercalado, os irmãos escalados para orar, foi uma bênção. Vamos continuar buscando o nome do Senhor, né? Vamos continuar buscando a Deus. Nós não dependemos do templo, o templo é importante, tá? Se você estiver assistindo aí, alguns, infelizmente, há um grupo de pessoas hoje que já serviram a Deus reunindo no templo. Hoje ele pensa que não há necessidade mais, que não precisa de templo, que nós somos igreja e aquela conversa toda. Nós sentimos necessidade sim de estar juntos. A igreja do Senhor, ela se reúne. Isso chama-se comunhão, koinonia. Koinonia, a palavra usada para comunhão é koinonia, é estar junto, comunhão, é estar junto, comungando do mesmo pensamento, o mesmo ideal, né? Os mesmos projetos, é estar junto ali. Comunhão é isso, é sentir o calor humano, é estar junto, é orar uns pelos outros, é admoestar uns aos outros. Enfim, a igreja do Senhor sempre reuniu. A igreja primitiva sempre reuniu. Mas ela reunia nas casas, não reunia nos templos. É claro, a igreja estava iniciando. A igreja foi crescendo, ela foi se organizando, né? Aí surgiram os templos, mas tinha sinagogas antes, né? Mas a igreja se reunia. A igreja se reúne desde seus primórdios. Então, a igreja como corpo, ela se reúne. Estamos tendo dificuldade nesses dias, mas se estivermos impossibilitados de reunir no templo, isso não pode roubar a nossa fé. Então, o meu temor nesses últimos dias, irmãos, que eu temo é crentes morrerem no meio do caminho, crentes que não sabem se alimentar sozinhos, crentes que não sabem lidar com uma situação como essa, crentes que não sabem administrar a situação. Se está difícil para você, está difícil para estar no templo, sirva ao Senhor onde você estiver.
Quando as coisas normalizarem, estaremos juntos. Mas adore o Senhor onde você estiver. Adore ao Senhor na sua casa, no seu trabalho, na rua, onde você estiver. Se você é salvo, se você tem essa paz de Deus no coração, Paulo estava no presídio, estava preso. E olha que no final, na prisão final, ele estava num calabouço, ficou algum tempo lá, frio, escuro. Mas ele escreve a segunda carta a Timóteo e diz: Timóteo, traz para mim a capa que ficou lá em Troade, traga-me os livros, traga-me os pergaminhos, principalmente os pergaminhos. Paulo estava preso, sendo reservado para morrer, mas ele estava adorando a Deus e ele queria ler, ele queria estudar. Veja que coisa, irmãos, como este homem nos ensina. Este homem desejava, e nas suas cartas ele fala: meu desejo estar com vocês, meu desejo é estar aí, meu desejo é estar junto, meu desejo é estar reunido com vocês e compartilhar com vocês da palavra de Deus. Mas ele estava em paz, e ele traz paz para a igreja de Filipenses que estava passando por dificuldades, e ele traz uma palavra de paz, porque ele tinha paz. Só pode falar de paz quem tem paz, queridos. Só pode falar de comunhão com Deus quem tem comunhão com Deus. Paulo preso, ele estava confortando os irmãos. Paulo preso estava dizendo para os irmãos: alegrem. Eu digo a vocês, se alegrem. Alegrem no Senhor. Então nós aprendemos com Paulo. Versículo 13. Versículo 13 do capítulo 4. Posso todas as coisas naquele que me fortalece.